Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre a vida e o tempo de Antônio Frederico Ozanam. Ano 1800. País, França. Um novo século se inicia. Este ia ser o século do povo. Um século de liberdade, igualdade e fraternidade. 10 anos antes, a violência e a efusão de sangue da Revolução Francesa haviam marcado o princípio destes valentes ideais. Estes ideais, como a República, iam desabar em breve. Pessoas desempregadas, as fábricas funcionavam graças ao trabalho das crianças. Os pobres viviam em uma nova e monstruosa paisagem da Revolução Industrial que fazia da França um foco de agitação. A nova sociedade não estava proporcionando um mundo melhor. Um jovem casal, unido desde o princípio do século, vivia no meio destes transtornos. João Antônio, médico, e sua mulher, Maria, formavam uma formidável equipe. Juntos, davam o tempo que dispunham aos pobres, proporcionando-lhes assistência médica, enquanto criavam a sua própria família. Tiveram 14 filhos, dos quais 11 morreram muito novos. Um dos sobreviventes chamava-se Frederico, Antônio Frederico Ozanam. Se existe uma palavra que resume Frederico Ozanam, essa palavra é a esperança. Frederico acreditava que existia uma melhor forma de fazer as coisas, uma maneira mais justa, uma maneira cheia de compaixão. Nunca perdeu a esperança e sempre acreditou que poderia aprofundar-se neste aspecto. Frederico era cristão católico e vivia em uma região rural que rapidamente foi transformada em uma potência industrial. Era um mundo completamente novo. Frederico acreditava, ainda jovem, que sua fé e o seu cristianismo poderiam ajudar o novo mundo a se converter em um mundo mais justo. Com 19 anos, ele sai de casa em Lyon e segue para Paris. O sentimento anticlerical era forte em toda Paris, especialmente na universidade, onde as novas ciências dominavam o pensamento. Foi ali, na Universidade da Sorbonne, onde Frederico Ozanam ia estudar a carreira de Direito, tal como seu pai lhe tinha desejado. Muitos eram aqueles que na universidade viam o cristianismo como o inimigo do progresso social. Ali, onde os padres e os bispos não eram mais que os associados da odiada classe dirigente. Para Frederico, foi uma grande adaptação. O cientista André Ampère acolheu Frederico na sua casa como hóspede. Ampère, um brilhante professor universitário, era pioneiro no estudo da eletricidade. Para ele, não existia conflito entre o cristianismo e o progresso. Sua influência ajudou muitíssimo Frederico. Iam permanecer amigos por toda a vida. Porém, Frederico, com 19 anos, desejava mais que uma suave influência. Com a ajuda de vários outros amigos, iniciou um grupo de debate na casa do proprietário de um jornal local, José Bailly. O grupo, ou a conferência, se reunia cada semana. Tinha como propósito discutir sobre a questão de que a reforma social e o cristianismo poderiam caminhar de mãos dadas. Não obstante, este pequeno grupo se fez amigos. Nenhum deles percebeu a sucessão de acontecimentos que iam colher de tudo isso. Nenhum deles tinha consciência do impacto que tais acontecimentos iam ter mais para frente em suas vidas. Do outro lado da cidade, em um dos bairros periféricos de Paris,
havia uma mulher que ia possuir uma grande influência em Frederico. Irmã Rosalie Rendu, uma filha da caridade. As Filhas da Caridade são uma congregação de vida apostólica, fundada por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, 200 anos antes. Irmã Rosalie era a Madre Teresa do século XIX em Paris. Durante 50 anos, trabalhou com e para os mais pobres dos pobres. José Bailly conhecia a irmã Rosalie. Lhe escreveu no início dos anos 1833. Dizia: envio-lhe estes 2 jovens rapazes. Sua caridade é espiritual, mas são muito jovens e impetuosos e necessitam de uma orientação. Esses 2 jovens eram Frederico Ozanam e Augusto Letalandier. Augusto se cansou do que ele chamava as palavras estéreis do grupo de debate. Queria ajudar aos pobres diretamente, concretamente. Também ocorreu o mesmo com Frederico. Dessa forma, com 20 anos completos, em 1833, Frederico, Augusto e mais 5 membros formaram a primeira Conferência de Caridade, conhecida mais tarde na França e no mundo inteiro com o nome de Sociedade de São Vicente de Paulo. Irmã Rosalie repassou a Frederico e Augusto o nome de 3 famílias pobres. Sugeriu que seu grupo adotasse cada família e lhes proporcionasse a ajuda que podiam dar-lhes. Seu conselho era simples: sejam amáveis e ame-os, pois o amor é o primeiro presente para os pobres. E dizia ainda: apreciarão a gentileza e o amor de vocês mais que nada. Os membros desta primeira conferência tinham 23 anos ou menos. Bailly era a exceção. Com 40 anos, representava como se fosse um pai aos outros. Graças às suas capacidades nos negócios e seu amadurecimento, rapidamente o nomearam o presidente. O grupo sabia que tinha muito que aprender, tanto no lado emocional, tanto no aspecto espiritual. Cada semana encontravam-se, rezavam e debatiam sobre o trabalho de caridade. Evitavam as discussões e animavam os seus membros. Na medida em que os pobres faziam parte de suas vidas, a oração também vinha fazer parte delas. Para Frederico, o Evangelho tomava agora um sentido completamente diferente. A partir destes momentos, Frederico lia uma passagem do Evangelho todos os dias. Chamava isto de seu pão de cada dia. A dificuldade estava em pôr em prática. O crescimento do número de conferências foi assombroso. Nas últimas décadas do século, a Sociedade São Vicente de Paulo contava com mais de 7.000 conferências em mais de 30 países. Frederico tinha muitas coisas na mente. Ele pensava que o povo da França poderia começar a erradicar as causas da pobreza. Contava com o forte apoio do arcebispo de Paris, Dom Affre. Por sua vez, numerosos jovens sacerdotes se mostraram entusiasmados com a ideia de Frederico. Em 1838, Frederico, agora com 25 anos de idade e sendo o mais jovem professor da Universidade de Lyon, denunciou os efeitos perversos do novo liberalismo econômico. Condenava uma economia em que os pobres trabalhadores criavam riquezas das quais nunca poderiam desfrutar. Dizia que a caridade não era suficiente para resolver estes problemas. Devia existir uma justiça entre trabalhadores e empregadores. Pediu um mercado de trabalho regulado, com a ajuda de controles por parte do Estado e de trabalhadores organizados. Para a França e para a época, aquelas ideias eram radicais.
enquanto se preparava uma nova revolução, Frederico organizava a sua própria revolução. Se apaixonou. Em 1841, com 28 anos, Frederico se casa com Amélia Solacroce. Em 1848, a Revolução varreu a França e uma nova República Democrática foi proclamada. Ozanam publica o jornal A Nova Era, que apoiava a frágil república do momento. Nessa situação de caos, o jornal foi amplamente lido. As pessoas o elogiavam ou o condenavam. O jornal defendia a proteção das crianças, o trabalho legalizado, uma pensão para aqueles que estavam enfermos e também uma pensão para os idosos, horas de trabalho reduzidas, um imposto progressivo sobre a renda no lugar de impostos indiretos. Defendia a distribuição de lucros, assim como uma arbitragem obrigatória no caso de disputas industriais. Para a classe dirigente que ia suprimir a revolução de maneira violenta, tais reformas eram simplesmente inconcebíveis. A situação se tornou muito perigosa e isso iria ficar tragicamente claro. Em junho, no coração da luta e à instigação de Frederico, o arcebispo Dom Afre, um dos expoentes do jornal Nova Era, subiu às barricadas. Enquanto negociava a paz entre os insurgentes e o exército, Monsenhor Afre, um dos poucos homens respeitados por ambas as partes, foi atingido por uma bala perdida e morreu 3 dias depois. O exército iria esmagar os trabalhadores. Uma onda conservadora varreu a França. A própria igreja viu-se na maré conservadora e, pela morte do arcebispo, ficou em silêncio em quase todas as questões sociais. O sonho de Frederico de uma igreja que iria promover fortemente a reforma social viu-se aniquilado. Frederico não viveria o tempo suficiente para vê-la regressar ao centro da cena. Ironicamente, este mesmo ano teria a publicação de um manifesto, até então desconhecido, o Manifesto Comunista. Iriam passar 43 anos antes que a igreja respondesse com seu próprio manifesto referente à condição da classe operária pelo Papa Leão XIII. Apesar da tragédia, Frederico continuou fazendo ouvir a sua voz, convidando mais e mais católicos para trabalharem na Sociedade São Vicente de Paulo, permanecendo perto dos pobres em qualquer situação e ficando perto deles em seu sofrimento. Mesmo com a saúde frágil, juntamente com Amélia, sua esposa, e sua filha, resolveu viajar. Começou a fazer palestras na França, na Itália e em outros países. No momento de seu aniversário de 39 anos, 19 anos depois de ter nascido a primeira conferência, a Sociedade São Vicente de Paulo se havia estendido com mais de 40 mil membros em toda a Europa e nas Américas. Em cada ocasião, combinava seus talentos de universitário, jornalista, ativista político, com o fim de promover os direitos da classe operária e dos pobres. Ele continuou sendo uma das vozes dominantes da reforma social no seio da Igreja Francesa. Em 1853, na metade do século XIX, que ele queria tanto que houvesse mudanças, Frederico faleceu. Ao longo de seus últimos dias, Frederico perguntou: por que haveria de temer a Deus, a quem tanto amo? O medo nunca regeu a vida de Frederico Ozanam. Quando pensava que devia agir, agia. Quando pensava que devia falar em nome dos pobres ou de sua fé, ou no nome de uma sociedade mais justa, se negava a permanecer em silêncio. Inspirou a seus amigos com o fim de que aceitassem o desafio que era apresentado para eles e que agissem.
Era sua época, seu século, sua sorte de gritar e de compartilhar. Liberdade, igualdade, fraternidade. Hoje em dia, a Sociedade São Vicente e Paulo está presente em 150 países. Por meio de seus 750 mil membros, o trabalho e a inspiração de Frederico e de seus amigos continua. O mesmo ocorre com o desafio. O nosso desafio hoje é levar mais pessoas a conhecerem a vida e pensamento do bem-aventurado e confrade Frederico Ozanam. Sua luta pelos pobres precisa ser abraçada por mais pessoas. Como um dos precursores da doutrina social da Igreja, Ozanam pode nos ajudar ao nosso trabalho de evangelização, mostrando que viver a serviço e em amor com os pobres é o que fazemos como membros da Sociedade São Vicente e Paulo. No módulo da ECAFO, da formação básica e em muitas outras literaturas, podemos e devemos ampliar o nosso conhecimento sobre o confrade Antônio Frederico Ozanam. E como mesmo dizia, a bênção dos pobres é a bênção de Deus.